Bom dia, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor. Hoje nós vamos estudar mais uma lição da nossa escola dominical. Separe esse momento para você estar aprendendo mais sobre o Senhor, sobre a palavra, que é a Bíblia. E não deixe que nada tire a sua atenção nesse momento. Antes de iniciarmos, eu convido você aí que feche os seus olhos para orarmos juntos. Senhor Deus, nós te louvamos por esse dia, louvamos ao Senhor porque a sua misericórdia se renovou nessa manhã. Nós agradecemos ao Senhor pelo fôlego de vida, pelo teu amor, pelo teu sustento em nossas vidas e pedimos, Espírito Santo, fale conosco, que nós possamos aprender mais e mais sobre o Senhor e que a palavra lida nesta manhã possa cair em uma boa terra e frutificar. Em nome de Jesus, amém. Amém, meu irmão? Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 16, no versículo 15. Hoje, o tema da nossa lição é as ordenanças da igreja. Muitas pessoas não sabem, mas Jesus, ele deixa, duas ordenanças muito importantes para a sua igreja, que somos nós. E essas ordenanças são o batismo e a ceia. Algumas pessoas acham que isso foi a igreja que criou, mas não, isso são ordenanças que constam na palavra do Senhor e que hoje cabe a mim e a você obedecermos. E a primeira ordenança que nós vamos falar nessa manhã é o batismo, e que foi determinado pelo próprio Jesus. Marcos, capítulo 16, versículo 15, diz assim: E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, aí é uma passagem que fala sobre o batismo. Quem crer e for batizado será salvo. A primeira coisa que aconteceu comigo, aconteceu com você e também acontece com o novo crente, é crer em Jesus. Nós chegamos na igreja, ouvimos a palavra e nos convertemos. Nós cremos que Jesus é o nosso Senhor, que Ele é o Salvador das nossas vidas. Nós reconhecemos o sacrifício de Jesus na cruz por cada um de nós e nós cremos. E após crer, nós somos batizados, porque o batismo é um símbolo que ali nós estamos fazendo uma aliança com o Senhor. E a partir daquele momento, não vive mais nós, mas Cristo vive em cada um de nós. E ali o nosso velho homem fica de lado e nasce uma nova criatura. E a palavra fala que todas as coisas são feitas novas, As coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. Nós passamos a viver debaixo da graça e ali nós fazemos uma aliança com o Senhor. E o batismo é um testemunho público de que a pessoa morreu para o mundo e ressuscitou para Deus. Seus pecados passados ficaram enterrados, surgindo então uma nova criatura em Cristo. E nós nos tornamos novas criaturas. A Bíblia fala que Deus lança lá os nossos pecados no mar do esquecimento e nem Ele mesmo se lembra. E ali nasce um novo cristão. Mas quais são os requisitos para uma pessoa ser batizada? Quais são? A primeira coisa é o arrependimento dos pecados. A pessoa, quando ela decide se batizar, ela deve ter a consciência que precisa arrepender dos seus pecados. A pregação do Filho de Deus às margens do Mar da Galileia foi de arrependimento.
O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus é chegado, está próximo. Arrependa-se e creio nas boas novas. Arrepender-se dos pecados cometidos é um passo importante para quem deseja ser batizado. Essa atitude demonstra que o indivíduo deseja ser transformado e renascer para uma nova vida. E esse arrependimento, ele ocorre todos os dias na nossa vida, quando nós fazemos algo errado, quando nós pensamos em algo que é errado, nós nos arrependemos e pedimos perdão. Pedimos para que o Espírito Santo transforme o nosso ser, mude o nosso coração. Então, esse é um primeiro requisito. A pessoa que ela acha que não erra, que não tem pecados, precisa se converter, precisa reconhecer que nós nada somos, que precisamos do Senhor e que é necessário arrepender. Outra coisa, desejo de ser batizado, tem que ter o desejo, tem que crer em Jesus, como nós lemos em Marcos 16:16. Quem crer e for batizado, crer em Jesus, crer que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Esse é o fundamento do batismo. Precisa ter testemunho de uma vida moral e exemplar. De nada adianta uma pessoa for batizada, ser batizada, e ali ela não ser um exemplo, não viver uma vida que agrade a Deus, não dizer não para o pecado. Então é necessário ter um testemunho exemplar. Responsabilidade por seus atos. É por isso que, se você pegar a Bíblia e ler, você vai ver que em nenhuma passagem crianças são batizadas, porque é necessário uma responsabilidade pelos seus atos. Mas qual então é a necessidade do batismo? Como nós lemos aí em Marcos, em vários versículos que constam na Bíblia, o batismo ele é necessário porque é uma demonstração de obediência àquilo que o Senhor ordenou. Então, nós nos batizamos porque Jesus nos ordenou. Jesus se entregou por nós ali, por amor, e por isso nós queremos agradar o Senhor com a nossa vida, em tudo o que nós fazemos, e isso também inclui o batismo. Em Mateus também, no capítulo 28, versículo 18, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, aqui fica ainda mais evidente a ordenança do batismo. E a outra ordenança, o outro sacramento que Jesus deixa para a sua igreja também é a Santa Ceia, que nós fazemos uma vez no mês. E quando você pega a sua Bíblia, você vai ver que a Santa Ceia, ela consta em todos os evangelhos, mas o texto que fica ainda mais completo é o que está em 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 23, 26. Vamos ler. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice, a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente,
será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Amém? O segundo dos sacramentos protestantes é a ceia do Senhor, ou Santa Ceia, que Jesus instituiu na noite anterior à sua crucificação. Essa cerimônia está registrada em todos os evangelhos, como eu falei para vocês, mas o relato melhor está em 1 Coríntios, que é essa passagem que nós acabamos de ler. A ceia do Senhor, ela possui, assim como o batismo, todos os elementos de um sacramento, porém se distingue do batismo, já que este é um rito iniciatório. Como eu falei para vocês, primeiro nós cremos em Jesus e somos batizados. E aquele que é batizado, ele participa do corpo de Cristo e ele ceia junto com a sua comunidade de fé. E a ceia para nós é um momento de recordação, é um momento que nós fazemos em memória de Jesus. Na ceia, nós lembramos a morte de Jesus, não só dos sofrimentos, mas também da vitória conquistada na cruz. Nós nos lembramos que ali Jesus se entregou por amor a nós, que um alto preço foi pago para nos ligar de novo até Deus. Nós lembramos também que Jesus ali, com essa atitude, com esse amor, ele nos dá o direito à vida eterna. Então a ceia para nós é um culto de adoração a Deus, nós fazemos em memória de Jesus, é um culto de alegria por isso. E também a ceia para nós é um memorial, onde nós somos lembrados que devemos anunciar a sua morte até que ele venha. Então, meu irmão, abra sua boca e anuncie sobre Jesus até que ele venha, assim como diz aí no versículo 26, 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amém. Como se deve participar da ceia? Será que tem algum requisito? Tem algo que eu preciso me encaixar? Sim. A ceia é para os que fazem parte do corpo de Cristo, isto é, quem já passou pelo batismo nas águas. A ceia é para aqueles que estão aliançados, fazem parte do corpo. Os participantes devem estar preparados para participarem da mesa do Senhor, com dignidade, pureza de coração e discernimento. Por isso, o apóstolo Paulo recomenda que se faça um exame antes de participarmos do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. No momento da ceia, também é um momento de reflexão, onde nós analisamos a nossa vida, nós vemos o que nós temos feito de errado, se nós temos falado algo errado, agido, pensado, e ali nós examinamos, nos arrependemos e pedimos perdão para o Senhor, porque é necessário para não trazer juízo para si, pois não admite seus pecados e não reconhece que Cristo é o expiador deles. Então, meu irmão, quando você for cear, se examine, abandone os seus pecados, abandone aquilo que desagrada ao Senhor, se arrependa, peça perdão ao Senhor. E como nós vemos o símbolo da ceia, né, que aqui são o pão e o vinho. E o primeiro elemento, que é o pão, ele simboliza o corpo de Cristo. E o segundo elemento, que é o vinho, no caso o suco de uva, simboliza o sangue de Jesus derramado em favor. Se você ainda não teve a oportunidade de se batizar,
se batize, firme ali a sua aliança com o Senhor, abandone, né, o seu velho homem e viva para Deus. Conclusão: os sacramentos são ordenanças divinas instituídas pelo próprio Jesus. Nesse sentido, eles são similares às outras ordenanças que também fazem parte da devoção da igreja, como a oração. Por exemplo, Jesus nos recomendou orar. Os sacramentos, porém, diferem das coisas que podemos fazer, mas que não são ordenanças. Os sacramentos ou ordenanças, sim, são obrigatórios. A ceia do Senhor foi instituída por Jesus na noite que ele foi traído. E o batismo foi estabelecido um pouco antes da sua subida aos céus. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor por esta lição. Pai, aquele irmão que ouvir essa lição nessa manhã, que ele sinta o desejo de firmar uma aliança com o Senhor. Pai, que tudo aquilo que impede de ir além, de fazer essa aliança contigo, ó Senhor, que caiam por terra. Senhor, todo amor ao mundo, todo amor às coisas que não agradam ao Senhor, que seja arrancado do nosso coração. E que a cada ceia, Senhor, que nós possamos nos alegrar e que nós possamos também anunciar o Evangelho do Senhor a toda criatura, meu Pai. Usa-nos, Senhor, como instrumento do Senhor. Usa o meu irmão e a minha irmã como, Senhor, voz profética, onde eles forem, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Até a próxima lição.